Escolheu então o mais simples dos vestidos com que haviam presenteado e saiu rapidamente do palacete, ganhando a rua ainda deserta aquelas horas. Algum tempo depois, chegava a infecta rua, animada por pessoas que transitavam de um lado para o outro e por moleques mal-criados que a insultaram. Em tempos idos, teria respondido com uma bela saraivada de pedras e imprecações, mas agora sentia que nada a poderia atingir. Uma dor ardente dilacerava seu peito, lembrando-lhe a perda. Nunca mais o veria. Entrou na casinha, surpreendendo a mãe. Esta, julgando-a perdida para sempre, depois de muito por ela procurar, continuara a vidinha de sempre, resignada e triste. Deixou-se abraçar, pretextando o cansaço, mal respondendo às perguntas ansiosas. Compreendendo que algo muito sério acontecera, a mãe calou, limitando-se a colocá-la no quartinho pobre, fazendo-a tomar um chá calmante, afagando-lhe os sedosos cabelos até que adormecesse profundamente. Ao despertar, a moça compreendeu que uma fase de sua existência se encerrara. Jogar o complicado jogo dos interesses mundanos e perdera. Muito tarde chegara ao entendimento de que seu coração ansiava por amor, não por luxos. Senão, qualquer um serviria, inclusive o devasso que a forçara na festa, o que lhe atirara as moedas de ouro. Muito tola fora em se apaixonar pelo rico romano, ainda mais sabendo de seu amor pela esposa. No entanto, quem disse que se colocam rédeas no coração? Restava-lhe prosseguir, agora sem os tolos sonhos de riqueza, as ilusões pueris, pois não cederia aos instintos de ninguém por dinheiro e aprendera que os homens do tipo daquele que agarrara na festa, e a maioria assim era, somente a usariam. Estava na hora de parar de alimentar absurdos sonhos de grandeza e aprender o ofício de costureira com a mãe. Ganhar o sustento dignamente, recomeçar. Juntas poderiam melhorar a vida, conseguir uma clientela maior e melhor, talvez até sair daquele horrível lugar. Para alegria e surpresa maternas, uma nova criatura passou a habitar a casa humilde. Nada de reclamações, partilhando obrigações, disposta a aprender. No entanto, preocupava demasiadamente a tristeza de Lucília, surpreendendo muitas vezes a chorar pelos cantos por motivos que se recusava a nominar. 2 meses se passaram e, ao final deles, uma notícia misturou alegria com tristeza. Um filho adviria do relacionamento com o rico romano, um filho inesperado, mas nem por isso indesejado. Os anos decorreram e a criança crescia linda e forte, espelhando a beleza de ambos os genitores, os olhos verdes do pai e os loiros cabelos da mãe, o físico forte e atlético daquele e a natural elegância dessa. Jamais se vira criaturinha mais inteligente e bondosa, iluminando o lar com seus risos e sua voz infantil e feliz, sempre às voltas com pássaros, gatos, cachorros, sem falar nas plantas, o que não o impedia de ser extremamente arteiro, exigindo das 2 mulheres cuidadosa vigilância, tamanho seu destemor e impetuosidade. Naquela manhã, os trabalhos de costura acumulavam-se sobre a imensa mesa, exigindo dedicação irrestrita e pressa. Aproximavam-se as festas em honra a Vênus, a deusa do amor, requisitando vestes especiais e bonitas, conforme a tradição. Graças ao trabalho conjunto de mãe e filha e ao gosto naturalmente apurado de Lucília, a clientela havia aumentado e já não habitavam na ruela de outrora, passando a residir em ampla casa com pomar nos fundos e bem cuidado jardim, em bairro modesto, porém recomendável. Embora simples, a residência assemelhava-se a um palácio se comparada à anterior. Sempre entregue ao trabalho, a moça não levantou os olhos quando um homem alto e visivelmente de nobres origens adentrou o salão, sendo recepcionado por uma das auxiliares que imediatamente o conduziu a ela, dizendo pressurosamente: "Senhora, o ilustre senhor deseja encomendar um traje de festa." Enquanto dava os últimos pontos em bela indumentária, disse suavemente, sem desviar os olhos do magnífico bordado: "Para as festas de agora, impossível. Estamos atribuladas com..." A voz morreu na garganta ao confrontar os grandes olhos verdes, tão surpresos quanto os dela. "Senhor, senhor. Ora, ora, então aqui te escondeste. Fugiste como se eu fosse um monstro. Anos se foram, 5 para ser exato, e continuas belíssima." Embora o tom fosse irônico, ela constatou no olhar uma estranha mistura de alívio e ternura. Olhos baixos,
Nada conseguia dizer, mentalmente implorando que o filhinho não irrompesse na sala, vindo do pomar onde se divertia com os animaizinhos e as árvores repletas de frutos. Eram tão parecidos. Ele entenderia ser o pai. Procuro-te desde aquela noite. Que feitiço puseste em mim, pois não consigo te esquecer, muito embora só me restam vagas impressões daquele fugaz encontro de amor. Meu contato te desagradou tanto que preferiste fugir? Como dizer que o amava? Que fugira para não ser humilhada, que se envergonhava do estratagema que usara na intenção de o ludibriar, que o feitiço virara contra o feiticeiro. Olhos novamente na peça de costura, trêmula a voz, limitou-se a murmurar. Nada disso tem importância, nada me deveis, meu senhor. E, quanto à roupa, sugiro que procureis outra casa de costura, pois estamos com serviço em demasia. Com uma leve reverência, deixou-o no salão, dirigindo-se apressadamente para os fundos da casa. Um enorme medo invadira, temendo pelo filho. Se ele o visse, reconheceria os traços de família e o levaria, exigindo os direitos paternos. Era rico, poderoso, seria fácil, muito fácil, tomá-lo para si. Desesperada, resolveu revelar à mãe, finalmente, o segredo guardado durante tanto tempo. Ambas se preocuparam. Seria preciso fugir, escapar à influência do poderoso homem. Mas, para onde ir? Naquela mesma tarde, Lucília se dirigiu a pessoas de seu relacionamento, buscando informar-se. Viajaria, levando a mãe e o filhinho para terras distantes, onde estariam protegidos. Em nenhum momento pensou que o homem a quem tanto amava tanto poderia amá-la também. Não alimentava esperanças, somente medos. A Judéia pareceu-lhe suficientemente longe e, além do mais, iria recomendada por ilustres patrícias romanas para serviços de costura junto a famílias lá residentes. Não passaria por dificuldades, pois lá eram as queixas de que faltavam, naquelas longínquas paragens, pessoas habilitadas na arte de montar finos trajes ao gosto patrício. A viagem não poderia ser mais longa e penosa, pois o mar se mostrava revolto e as tempestades eram constantes. Pior do que isso, a alma sofria pelo homem que persistia em amar, o sentimento avivado pelo recente encontro. Ainda assim chegaram todos a salvo e elas finalmente se instalaram em simples, mas confortável casa, que rapidamente transformaram em lar e local de trabalho. Embora sentindo falta do pomar e dos animaizinhos de estimação a que estava acostumado em Roma, o menino logo fez amizades entre as pessoas da terra e iniciou novos relacionamentos. A vida transcorria calma até que, em fatídicas manhã, Lucília se surpreendeu com os aflitos gritos da mãe e da serva que as auxiliava nos serviços domésticos. Vinham dos fundos da residência e ela receou imediatamente pelo filho. Realmente, a situação apresentava-se extremamente grave. Com a impetuosidade característica das crianças, o menino havia escalado o alto maciço de rochas e escorregado, caindo sobre as pedras de base, onde jazia imóvel. O médico diagnosticou paralisia, advinda de séria lesão na coluna. Estava inválido o filho querido. Desespero e dor. Sensação de remorso, pois fugira, subtraindo o pequeno à convivência paterna, egoisticamente o reservando a si somente, levando-o para bem longe. Talvez se estivesse com o pai, não houvesse ocorrido o acidente. Como costuma ocorrer, os se multiplicaram, em uma avalanche de culpa. Consultaram os mais diferentes esculápios, graças aos conhecimentos que detinha como costureira das mais influentes famílias romanas residentes na região. Todos foram unânimes em ratificar os pareceres iniciais. Insatisfeita com os meios procurados até então, abdicou do orgulho e do temor, escrevendo longa carta ao pai da criança, na qual lhe contava tudo meticulosamente, desde o primeiro encontro de ambos até o cruel incidente, pedindo-lhe que usasse sua fortuna a fim de conseguir auxílio para o filhinho. Enviou a missiva e aguardou ansiosamente. Já a resposta veio através da figura do aflito e belo homem, que abraçou e se ajoelhou junto ao leito onde o menino inocentemente brincava com seus soldadinhos de madeira, imobilizado da cintura para baixo. Trazia consigo uma equipe dos mais aptos e importantes doutores de Roma e cercanias. Inútil, pois os diagnósticos se repetiram, sinalizando a irreversibilidade do traumatismo. Restava-lhes acatar a triste realidade. Aliada às angústias,
uma alegria com a qual a moça há muito deixara de sonhar. O romano abriu-lhe o coração, confessando-se apaixonado desde a primeira vez em que a vira, somente lutando contra o amor por não ousar sentir novamente as emoções de um envolvimento que poderia terminar em dor, em morte, em perda. Para seu desespero, confessou ele, a mulher amada lhe fugira por 2 vezes e fora necessária uma desgraça para que se encontrassem e pudessem ter uma nova oportunidade juntos. Obedecendo a determinações médicas, que julgavam o clima da região mais salutar ao doentinho, trasladaram-se alguns dos negócios familiares do filho de Caius Pompilius para as terras conquistadas da Palestina e o casal passou a residir em rica vivenda na região da Galileia. Acompanharam-nos a criança e a avó, esta sempre cordata e resignada. Naqueles dias, corria por toda a região a notícia de um profeta que se dizia filho de Deus, realizador de milagres. Descrentes, os pais da criança recusaram-se a tomar conhecimento de sua existência. Coube a avó conhecê-lo primeiramente, talvez por sua mansuetude de coração que se assemelhava muito àquela que o divino Rabi proclamava em seu inigualável Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos de coração. Com o casamento da filha única, cessaram as lutas pela sobrevivência, pois o genro, criatura nobre em sentimentos e imensamente rico materialmente, proibira terminantemente suas intenções de continuar a trabalhar, demonstrando a maturidade de perseverar na lida diária, sugerindo outros afazeres menos desgastantes e concernentes à sua nova posição social, como sogra de um dos homens mais ricos do Império Romano. Assim, com a natural grandeza de coração, ela cedeu a oficina de costura às mulheres que com ela labutavam, permitindo-lhes continuar a retirar do honesto labor o pão de cada dia. Eram quase todas viúvas e, com eventual perda do trabalho, achar-se-ão em sérias dificuldades, provavelmente lhes restando poucos meios dignos para sobreviver. Rindo de seus temores, que se centralizavam principalmente em constituir um peso morto para o casal, o genro logrou convencê-la de que seria mais útil junto ao doentinho, outorgando-lhe carta branca na luxuosa vivenda, cabendo-lhe exercer junto aos inúmeros servos o papel de sua representante, podendo gerir a casa a seu bel prazer. Assim, aquela alma generosa concedia-lhe a oportunidade de se sentir útil e necessária na nova família. Os primeiros tempos, repletos de novidades, preencheram-se gradualmente até que, tudo devidamente encaixado e os serviçais cada um com suas atribuições, a avó achou-se ociosa, ansiando por atividades que lhe ocupassem as mãos agora níveis e macias. A antiga costureira, não obstante o carinho da filha e do genro, sentia-se vazia e o coração aguardava algo indefinível e terno. Recriminava-se, conversando baixinho consigo mesma. Velha tola, eis o que és. Contudo a teus pés, ainda assim te sentes sozinha e inútil. Anseias pelo novo. Falta de serviço, isto sim. Passou a examinar a cidade com olhos mais atentos, quando dos translados em luxuosa liteira ou nos passeios com o doentinho em carro confortável, puxado por cavalos treinados, as soberbas crinas brancas esvoaçando a cálida brisa, as patas retinindo sobre as estradas que o poderio romano já fazia pavimentar, estendendo às terras conquistadas o progresso que caracterizava o modo de vida dos conquistadores. Quanta gente pobre! Quanta miséria a se refletir em rostos esquálidos! Apiedou-se, começando a fazer dos longos passeios que tanto agradavam ao netinho verdadeiras excursões de caridade. O pequenino, limitado pela inércia das perninhas, sentia-se feliz junto aos pobrezinhos de sua vozinha, maravilhando-se com a alegria que provocavam as roupas que a senhora costurava para eles, com as lágrimas que lhes brotavam dos olhos à vista do alimento e, principalmente, com o encantamento que seus brinquedos, doados espontânea e alegremente, despertavam nas crianças. Eles, os desfavorecidos, provavelmente porque sempre afetados severamente pelo infortúnio, não o fitavam com receio ou repugnância, retirando-o sem cerimônia do carro, instalando-o em caixotes com rodas, brincando com ele e deixando-o participar de seus folguedos. Como eram diferentes dos amigos ricos, que o evitavam. A chegada de animais alvos e imponentes, os bairros pobres se agitavam. A senhora e o senhorzinho. Nobre senhora, seja bem-vinda. Entra, senta-te, partilhe de nossa refeição. É humilde, mas de coração, senhora. Um dia, Deus assim o quis,
Encontraram-se Jesus e a velha senhora e, como não poderia deixar de ser, a criança inválida. Nos arredores da cidade, o bairro quase ligado à praia sobrevivia da pesca. Embora feitos ao labor, seus moradores passavam por privações, pois os impostos incidiam duramente sobre eles e as doenças careciam de assistência adequada, uma vez que eram precárias, praticamente inexistentes, as estruturas sociais de apoio à saúde. Entardecia e o calor diminuía gradualmente, fazendo-se o momento ideal para as costumeiras visitas de caridade da outrora costureira. O luxuoso carro, transformado em verdadeira feira ambulante, abrigando mantimentos, roupas, remédios, brinquedos, descia o caminho e os cavalos trotavam alegremente, pois o percurso era conhecido e culminaria com certeza em grande balde com água fresca e verde pastagem. Jesus subia para a vilazinha, retornando de sua pregação. Parou e ficou a observar o belo espetáculo do sol a refletir nas estupendas rodas douradas do veículo, conferindo-lhes o aspecto de fogo girante. Seus olhos claros e serenos enterneceram-se ao constatar a suave claridade azulada que envolvia todo o veículo. Chamando João, o mais novo dos companheiros, instruiu-o. Observa, meu amigo. Vês aquele carro? Magnífico, não é? À primeira vista, vem-nos à cabeça tão somente uma impressão de riqueza. No entanto, fixa a tua visão e perceberás a luz que o envolve. Vês? Todos ali vibram em notas de amor, de seus ocupantes ao cocheiro que o guia habilmente, finalizando pelos animais, tratados com doçura e responsabilidade. Mestre, decididamente não sou agraciado com os vossos olhos privilegiados, pois somente consigo perceber o luxo. Somos nós os responsáveis por aquilo que visualizamos, João. Enquanto estiveres restrito à matéria, somente a ela tereis acesso. Para uma percepção mais acurada, necessário se faz entender que ali, naquele magnífico transporte, almas vibram em determinadas ondas e se interessar em sondar quais seriam elas. Com o tempo e a espiritualização necessária, educarás teus olhos para a verdadeira visão. Rindo do jovem discípulo, que o fitava como se ele estivesse falando em desconhecida linguagem, continuou a subir o caminho, palmilhando a terra arenosa com seus pés bronzeados e fortes, alcançando em breve as habitações simples e o carro estacionado sob frondosa árvore. Mestre, Rabi querido, permite que te apresentemos nossa benfeitora e seu netinho. Os olhos claros e luminosos de Jesus olharam-na com apreço e ela se perdeu neles com a consciência imediata de que encontrara o que procurava há muito. Colocou sobre a tosca mesa as roupinhas costuradas por seus dedos ágeis e diligentes e se aproximou do profeta, ajoelhando-se respeitosamente. Este, em gesto de ternura e amizade, ergueu-a, envolvendo-a em fraterno abraço, enquanto dizia suavemente: Então aqui estás, minha irmã. Conheceis-me, Senhor? Um pastor conhece todas as suas ovelhas e, das que servem ao Pai, és reconhecida como tal e louvamos teu empenho em realizar isso anonimamente, fazendo do trabalho de tuas mãos e das iniciativas de teu generoso coração a dádiva amorosa. Permites que te dê uma prova de meu agradecimento e carinho, prezada irmãzinha? E, unindo a ação à palavra, retirou dos braços do estupefato servo a criança que o fitava confiantemente, sentando com ela sobre seus joelhos no tosco banco à entrada da casinha de pescador. Quem sois, Senhor? Jamais vos encontramos por aqui. Eu e minha vozinha vimos todas as semanas. Já sei. És o tal profeta, de que me contam histórias que mais parecem magia pura. Pensei que fossem contos, fábulas. Jesus sorria, escutando a tagarelice do menino. Então escutaste histórias sobre mim. E quem te as contou? As crianças daqui. Disseram que virias, que contarias histórias, que curarias os doentes. E são muitos os doentes, Senhor. A avó de Zacarias, a mãe de Miriam, também a de Raquel. O velho manco e cego que mora no casebre perto da praia. Pelo que vejo, são muitos realmente, disse a sorrir o mestre. Mas certamente tu também queres algo de mim. Não, meu senhor, pois tenho tudo, tudo que pode me fazer o feliz. Pai, mãe, avó, amiguinhos. Não me falta nada, posso até repartir com os outros. Comida, roupas, brinquedos. Não te incomoda não andar, meu pequeno?
Somente de vez em quando, mas descobri que os amigos dividem comigo de onde andar, auxiliando-me a ir a todos os lugares e, muitas vezes, até a locais eu desconheço, produto da imaginação e dos desejos deles. Descobri que posso ir a lugares fantásticos quando me deito e fecho os olhos. Não sei como isso acontece, mas acredito que posso viajar muito melhor do que muita gente. Rindo, Jesus continuou a inquiri-lo. Realmente, não te deixa triste a impossibilidade de andar? Não te revoltas? Senhor, antes eu andava e permanecia quase só em casa, trancafiado e restrito ao quintal. Minha mãe vivia com medo de tudo e de todos. Hoje, consideram-me doente, mas eu não me sinto assim. Em compensação, sou muito mais livre agora. Levam-me a localidades interessantes, repletas de pessoas, tendo amigos, tantos que jamais teria oportunidade de ficar só, mesmo que quisesse. Além do mais, Senhor, descobri algo fascinante. Não ando com minhas pernas e sim com minha mente. É ela que me permite excursionar pelo mundo e pelos céus. Vejo pessoas com pernas que não saem do lugar, a não ser para trivialidades. Vivem presas a seus problemas, fechadas em mau humor. Revoltadas, como disseste que eu poderia ser. És realmente surpreendente, meu pequeno. Quantos anos tens? Quase 9, meu senhor. Prometes para o futuro. Já não sei se o meu presente te agradará, mas mesmo assim, gostaria de te restituir de onde andar. Sei que continuarás a voar com a alma, mas precisarei de ti quando me for a tarefa repousar nos ombros daqueles que me sucederem na difusão da boa nova. Sabes, há horas em que somente o sofrimento, nem sempre o próprio, coloca juízo na cabeça de algumas pessoas e as faz ver a verdade da vida, não é, meu pequenino? Muito me alegrou ver que teu espírito indomável não se curvou à problemática momentânea, avaliando com precisão o real valor da existência sobre a terra, não se deixando abater pela perda de movimentos. Todavia, não existe mais razão para essa imobilidade. Levantando-se, Jesus colocou o menino em pé e o empurrou suavemente, impulsionando-lhe o primeiro passo. Traço vai. Impossível descrever o espanto e a alegria dos pais ao constatarem o milagre. Desesperançados, estavam convictos de que o filho não tornaria a andar jamais, principalmente porque doutos e sábios haviam assegurado isso. E agora, um homem simples, um judeu a quem os maiorais de seu povo repudiavam como impostor e traidor, alguém que os romanos teimavam em ignorar e até ironizar, restituía-lhe a locomoção, com uma simples palavra de comando. Vai! Com o ventre entumecido pela próxima vinda de mais um filho, a moça transbordava de alegria e agradecimento ao estranho, ansiando em lhe demonstrar gratidão e apreço. O esposo, embora costumasse duvidar de curas milagrosas que recendiam a curandeirismo, nada poderia objetar quanto ao rabi, pois lhe curara efetivamente o filho querido, tornando completa a felicidade que desfrutava junto à esposa muito amada. Assim, na manhã seguinte ao surpreendente evento, foram ao encontro de Jesus, encontrando-o na praia, em meio à multidão. Um breve olhar bastaria para que se conscientizassem de que o profeta era muito mais do que um homem simples, embora nada fizesse para ressaltar sua presença. Perspicaz o romano comentou com a surpresa e linda esposa. Esse homem, mesmo que não quisesse, iluminaria as trevas mais profundas com seu brilho interior. Seria necessário subtraí-lo e escondê-lo em inacessível caverna para ofuscar sua luz. Como estava ele próximo da realidade, pois os difamadores e perseguidores do Messias tentariam apagar-lhe a chama ardente da verdade e do amor, com o enigma de desonrosa morte e confinamento do torturado e morto corpo físico a escuro sepulcro, vedado por pesada rocha. Pobres humanos, ignorantes e infantis espíritos, que julgavam tão facilmente deter a crística criatura. A cruz infamante se transformaria em cintilante símbolo a clarear caminhos e consciências e ele afastaria a pedra que vedava os túmulos, proclamando a imortalidade da alma e sua inapelável trajetória evolutiva. Olhando-os ajoelhados à sua frente, agradecidos e felizes, o mestre acolheu-os como crianças. Que restritas ideias tinham sobre os filhos que conduziam a encarnação, desconhecendo que de Deus vinham os espíritos que lhes animavam os corpos de genéticas heranças. Um dia, séculos e séculos depois, compreenderiam. Não me agradeçais, pois tudo faço em nome de Deus.
Sou somente o instrumento através do qual ele se manifesta. Como vós, alegrou-me profundamente restituir a locomoção encantadora à criança. Não havia débito algum que justificasse que se atasse karmicamente, mas somente um desejo e uma aceitação de que, através dele, estivesse expressa a vontade de meu Pai. Tendes um filho especial, que realizará belos e breves feitos em nome da evolução da humanidade e, embora os livros de história se esqueçam dele, terá seu nome gravado nos céus, no livro dos anjos, como detentor de grandes méritos na difusão da Boa Nova. Olhando a mulher em adiantado estado de gestação, o mestre prosseguiu. Estás a esperar outro filho, senhora. A tua semelhança, será bela e terá seus pés poder e riqueza. Deverás cuidar para que seu espírito escravizado a tais tesouros consiga se libertar desses grilhões. Não te importes com os dissabores que dela receberes, criando-a segundo o que aprenderes a partir de agora, amando-a muito, entendendo que nem sempre recebemos em nossos lares almas que possuem sentimentos evoluídos, e que conosco guardem afinidades. Nos anos que se seguiram, aqueles pais se recordariam das proféticas palavras do doce Rabi da Galileia e elas lhe serviriam de guia nas horas de dificuldade. Nasceu-lhes a criança e jamais se vira criaturinha mais linda e mimosa, de tamanhos encantos e poder de sedução. Tornava-se difícil educá-la, pois sua beleza fascinava e ela conduzia a bel prazer os que a cercavam. 10 anos a separavam do irmão e, embora não soubessem, séculos de evolução os diferenciavam. Jesus não se enganara com o rapazinho. Os estudos e as atividades espirituais ocupavam-lhe os dias. De extrema beleza física, alto e forte como o pai, preferia dedicar-se a esportes que valorizavam a vida, fugindo aos embates da espada e ao sangue inocente derramado. Alma superior, analisava com extrema perspicácia as conjunturas sociais e políticas, detectando a queda de velhos costumes e tradições em breves tempos, mesmo que à custa de muito sofrimento, compreender o que Jesus centralizaria importantes mudanças no planeta Terra, nele instituindo a lei do amor. Imperadores, sacerdotes e poderosos de toda a ordem lutariam com unhas de dentes para o expulsar do cenário terrestre. Tudo em vão. Lentamente, as criaturas terminariam por aceitá-lo e se transformaria. As dores e as misérias seriam expulsas do globo e este se converteria em um mundo onde a fraternidade sobrepujaria egoísticos interesses. Assim sabendo, preparava-se cuidadosamente para a árdua tarefa que o mestre prognosticara para sua existência, a de mais um dos propagadores da Boa Nova, intuindo a responsabilidade e o sacrifício a ela inerentes. A irmãzinha, pequenina e incrivelmente linda, encantava-o, muito embora singulares arrepios lhe percorressem o corpo ao tocá-la e estranha aversão, que cuidava de rapidamente afastar, invadisse-lhe o ser, angustiando-o. 15 anos se passaram. O doce mestre havia sucumbido e o rapazinho que ele sentara ao colo se consolidara em um homem de raras e excelsas qualidades, muito diferente da maior parte dos de sua geração, que se caracterizavam pela extrema materialidade e desenfreada busca do prazer acima de quaisquer consequências. Permanecera solteiro, apesar do persistente assédio das jovens patrícias e namoradas de sua beleza estimuladas pela enorme riqueza dos cofres paternos. Compreendia que a missão a que se referira Jesus exigiria renúncia a afetos exclusivamente direcionados a uma família sua, com filhos e esposa, relutando em propor a uma mulher que aceitasse uma coexistência tão comum, a menos que ela fosse muito especial e compartilhasse de suas ideias, o que parecia dificílimo, a julgar pelas jovens que conhecera até então. Quanto à menininha, transformara-se em uma jovem belíssima e, embora os pais tivessem tentado educá-lo dentro dos preceitos cristãos, era voluntariosa ao extremo. Repugnavam-lhe os conceitos religiosos da família, tudo fazendo para se esquivar das responsabilidades. Era egoísta, preguiçosa e, acima de tudo, manipuladora, não hesitando em criar e simular situações e atitudes que redundassem em proveito próprio e prejuízo alheio. Detestava normas e limites, principalmente os consignados pelos genitores, ansiando por se libertar da influência amorável e disciplinadora dos mesmos. Assim, mal completara os 15 anos, tratara de localizar rico partido entre os romanos que habitavam em terras da Palestina, cuidando para que o eleito fosse suficientemente influenciável e dominado por sua tirânica vontade.
O consórcio realizou-se em meio a festas magníficas e luxos dignos de uma rainha, para desgosto da família que preferiria um companheiro leal e amoroso e com a cabeça no lugar a dinheiro, posição e liberdade irresponsável, sem falar na constrangedora e nada elegante exibição de riqueza. Pouco tempo depois, chegaram à conclusão de que as terras em que viviam há anos já não ofereciam atrativos e decidiram retornar a Roma, mesmo porque os negócios familiares, com o falecimento de Caius Pompilius em avançada idade, exigiam atenção e acompanhamento mais próximo. A situação não poderia ser melhor para a filha de Lucília, pois a cidade se adequava perfeitamente a seu ideal de metrópole permissiva e rica. Pouquíssimas e tradicionais famílias mantinham a dignidade, alastrando por toda a parte os vícios e a devassidão, sendo normal e invejável passar as noites em intermináveis orgias, das quais participavam homens e mulheres tidos pela sociedade como nobres e respeitáveis. Desligada dos pais, irmão e avó, dos quais se afastara voluntariamente assim que chegara a Roma, morando em luxuoso palacete distante da casa paterna, alheia a salutares conselhos e inspirações, unida a um jovem moralmente fraco e à mercê dos caprichos e desejos de uma esposa sedutora e inconsequente, a moça viu-se envolta em um turbilhão de festas, passeios, eventos, dando plena vazão aos seus instintos e preferências, gratamente se surpreendendo em ser elogiada e requisitada por atitudes que seus genitores condenariam. Aquela época, a doutrina do meigo Nazareno invadia Roma e começava a incomodar e preocupar o Estado, requisitando posturas repressivas por parte dos interessados em que a situação persistisse inalterável, as oligarquias desfrutando de enormes privilégios e os demais submissos e omissos. Temia-se, de alguma forma, que os cristãos aspirassem ao poder, principalmente porque a nova religião se instalara entre a numerosa plebe e os escravos, fazendo novos adeptos a cada dia. Entre os enormes patrícios, muitos haviam aderido ao cristianismo, mas ainda o faziam em surdina, abolindo os deuses inúmeros, adotando as posturas de amor e caridade, perdão e fraternidade, sem, no entanto, ousarem assumir suas convicções. Realizavam-se perseguições, prisões, torturas e mortes. O sangue dos cristãos começava a ser derramado em espetáculos públicos, muito embora se disfarçassem os motivos com o manto hipócrita da acusação de traição ao Império Romano. A corrupção avolumava-se por toda parte, apesar do esforço de alguns valorosos cidadãos que não compactuavam com a situação vigente, temendo pela segurança do Império, vendo com clareza que os seguidores de Jesus não representavam perigo, e sim, a deterioração avassaladora de costumes no seio das famílias romanas. Entre esses, alguns abraçavam o cristianismo, embora ocultassem o fato para não serem sujeitos a sérias e fatais represálias e não verem seus corajosos questionamentos taxados como deslealdade ao governo constituído. Inúmeras vezes a jovem ouvira, no âmbito do lar paterno, narrativas repletas de emoção e ternura, onde a figura de Jesus surgia como um Messias, o Filho de Deus. A cura do irmão era relatada com detalhes e ela os escutava com desdém e inveja. Inveja daquele irmão considerado perfeito pelos pais, respeitado. Seu espírito ainda não conseguia entender o amor da forma como o mestre o ensinara. Escutava-os com a insensibilidade dos corações que ainda não conseguem vibrar aos acordes da fraternidade, conferindo a Jesus a classificação de curandeiro perigoso revolucionário, verdadeira ameaça. Em meio aos seletos círculos da sociedade romana, ouvindo que o detratavam e ironizavam, assumia a cômoda postura da omissão, juntando-se aos que o menosprezavam. O banimento do culto aos inúmeros deuses por parte de sua família causava-lhe indignação e temor, receando que a ira dos deuses caísse também sobre ela, por extensão, embora realizasse os rituais, à semelhança dos demais crentes, com precisa perseverança, para assegurar e acentuar os privilégios de que dispunha, a notoriedade, o fascínio, a formosura, a riqueza, em um não acabar de solicitações. Estabelecidos em Roma, o filho de Caius Pompilius e sua família se integraram rapidamente à comunidade cristã, pelos fortes apelos vibratórios que os emanavam. Passaram a participar das secretas reuniões, aumentando dia a dia a fé que os iluminava. O filho apresentava inequívocos sinais de que se destinava a desempenhar importante papel na difusão das ideias de Jesus,
pois seu verbo inflamado e comovedor penetrava fundo mentes e corações. Muito jovem ainda, de beleza física incomum, aliava à impressionante figura exterior uma alma extremamente bondosa e inquestionavelmente evoluída em sentimentos e emoções. Rapidamente se tornou, nos círculos cristãos, presença indispensável nas improvisadas tribunas, para a extrema satisfação dos pais e, principalmente, da avó materna. Quão opostos eram os caminhos dos dois irmãos consanguíneos! No entanto, a mesma educação e os mesmos ideais haviam coexistido em suas vidas, podendo-se até dizer que a menina recebera dos pais, convertidos ao Cristo pela cura do filhinho amado, uma dose muito maior de conscientes lições, todas elas alicerçadas nas ideias do Mestre. Que ocorrera então? Por que tamanhas diferenças? Somente a diferença de estágio evolutivo dos espíritos reencarnados justificaria as profundas dessemelhanças e as condutas opostas. Aos olhos do mundo, tudo transcorria normalmente. Quem atentasse para aquela família, julgá-la-ia perfeitamente inserida na maneira de viver romana. Grande equívoco. Uma fachada, verdadeira máscara exigida pela sobrevivência, ocultava as reais atividades e pensamentos daquelas pessoas que, em segredo, amavam o Mestre e compartilhavam de seus ensinamentos. Seria extremamente perigoso expor opiniões e assumir posicionamentos. Quanto à família constituída pela filha que se consorciara com o rico e fútil romano, essa sim obedecia aos ditames e modismos da época, caracterizando-se principalmente pela alienação aos deveres e direitos conjugais. Viviam ambos sob o mesmo teto porque lhes convinha e a sociedade o exigia, mas o amor não lograra se instalar na luxuosíssima casa. Dialogavam muito pouco, quase não conversavam, pois os horários raramente coincidiam e os interesses seguiam caminhos diferentes. É bem verdade que toda noite ocupavam o mesmo carro, que os conduzia a infindáveis recepções, mas ali cessavam as obrigações comuns ao casal, pois, nas festas, cada um estava por si. Muito rapidamente, aquilo que o jovem romano julgara ser eterno amor se diluíra após os primeiros meses de convivência no leito conjugal. Satisfeitos o desejo e a curiosidade puramente carnais, aborreceu-se da belíssima esposa e partiu para as costumeiras conquistas. Essa, ao contrário de se magoar, agradeceu aos deuses o desinteresse do consorte, procurando conforto em outros e muitos braços. Viviam bem, muito bem, alheios um ao outro, típico casal a quem somente interessavam festas e prazeres. Anos transcorreram. A situação dos cristãos piorava cada vez mais. Inicialmente atingindo a plebe e os escravos, os castigos tendiam a se estender a pessoas de maiores posses e destaque, pois as denúncias se sucediam, grande número delas motivadas pela ganância de inescrupulosos parentes em assumir as fortunas dos sentenciados à morte, muito embora fosse comum os espólios passarem diretamente às mãos do império ou de seus representantes, lastreando os enormes gastos da corrupta massa administrativa e os luxos da corte imperial. Contudo, em meio à corrupção vigente, tudo se arranjava. Nos últimos tempos, as coisas não corriam muito bem na vivenda do casal festivo e inconsequente. Embora inicialmente a fortuna fosse grande e o nome nobre e respeitado, a contínua ausência de trabalho e o abandono das propriedades em mãos inábeis e desonestas acabou por lhes dilapidar quase que totalmente os bens, conduzindo-os à situação de extrema penúria, escondida a muito custo da sociedade, intentando resguardar a posição ostentada até então. Desesperados, em vão buscavam alternativas, acabando por restar uma única, que lhes repugnou inicialmente. Todavia, no transcorrer dos dias e sob o impacto e assédio dos credores, a opção passou a assumir conotações mais suaves, menos negras e mais aceitáveis. A moça sabia muito bem a imensidade da fortuna paterna, herdada do devasso e falecido avô, que não conseguira desperdiçá-lo em festas e prazeres, muito embora o tentasse. Observando a perdulária postura de Caius, seu filho assumira bem cedo as responsabilidades nos negócios, garantindo a continuidade das rendas familiares. Com o falecimento do velho Patrício, regraram-se definitivamente os gastos e, muito embora a família despendesse grandes somas em beneficência, continuava a gozar de excelente condição financeira. O jovem curado por Jesus assumira juntamente com o pai as propriedades e tudo prosperava indiscutível e sensivelmente. Em diversas ocasiões,
A jovem pensou em se abrir com os genitores e pedir auxílio, porém o orgulho e a aversão aos conselhos que fatalmente adviriam sufocaram a salutar disposição. Assim, como o restante da sociedade, mesmo porque aos consortes evitassem convivência mais estreita, a família ignorava a situação do desajuizado casal. Um círculo vicioso de secretas recriminações e inveja acirrada mergulhou os esposos endividados e empobrecidos em um turbilhão de pensamentos infelizes e criminosos, culminando com a tragédia. Em sórdidas maquinações com corruptas autoridades romanas de seu círculo de amizade, combinaram a denúncia dos pais, avó e irmão da jovem senhora como cristãos, perigosos inimigos do Estado. Desse modo, significativa parte da fortuna honestamente amealhada há gerações desviria às mãos improdutivas e criminosas. Tais conchavos eram comuns à época e se estabeleciam rapidamente e eficazmente. O casal realizou algumas visitas às vítimas, com atitudes amigáveis e amorosas, durante as quais os dois manifestaram o desejo de começar a frequentar as reuniões religiosas dos cristãos, como se subitamente houvessem-se conscientizados, indagando dias e horários das pregações. Imaginem a alegria da família. Inocentemente forneceram as informações, acreditando que a moça finalmente se rendera ao mestre. Tudo ocorreu como se planejara. Presos em flagrante, em meio à secreta reunião em uma das catacumbas da cidade, foram atirados a infecto calabouço, sem chances de defesa. Em manhã nublada e triste, enfrentaram as feras, sucumbindo em meio a gritos e sangue. Uma única alegria os animava: graças a Deus a filhinha amada e finalmente convertida ao Cristo não comparecerá à reunião, escapando do martírio. Como fora combinado, o casal de delatores apossou-se de relevante parte da imensa fortuna, resolvendo seus problemas financeiros. Remorsos? Nenhum. Extremamente egoístas, haviam armado uma lista de explicações e desculpas que os eximia da culpa pelo trágico desenlace, asserenando-os, atribuindo-lhes, inclusive, a conotação de dignos e confiáveis cidadãos de Roma, que não hesitaram em denunciar a própria família em favor da segurança do império. Pobres criaturas que enganavam a si próprias. Passaram toda a existência ofuscados pelo ouro e pelas imperfeições que lhes nublavam os espíritos, iludidos e falsamente felizes. Supunham estar tudo muito bem, mergulhados em uma inconsciência temporária que os impedia, dentre outras coisas, de sentir culpa e remorsos pelo terrível ato praticado contra seus familiares. Desencanaram ainda jovens, devido a excessos de toda a ordem que comprometeram e destruíram seus corpos físicos. Da união não advieram filhos, por decisão de ambos e particularmente da moça, que se encarregava de abortar os que surgiam, receando comprometer o corpo e a liberdade. Em nome das aparências e da sociedade, o casamento se manteve durante muitos anos e o relacionamento se apresentava calmo e agradável, com plena e recíproca conivência nos desmandos e excentricidades. As reencarnações se sucederam e muitas se fizeram necessárias para que os primeiros sinais de arrependimento se manifestassem, aliados à culpa que lhes permitiria a expiação e o lento e progressivo crescimento espiritual. Iniciava-se a colheita obrigatória do que haviam semeado. Acompanhando-os amorosamente, quer do mundo espiritual, quer em encarnações comuns, a família de outrora perseverava, passo a passo, em missão de amor e renúncia, revezando-se em diferentes papéis reencarnatórios, repetindo com os obstinados, incansavelmente, as lições ainda não aprendidas. Finalmente, ei-los no Brasil. Minas Gerais, uma próspera fazenda no Triângulo Mineiro. A jovem escrava chegou, em dia de muito sol e calor. Os céus de límpido azul e as brisas perfumadas falavam de uma terra de belezas mil, celeiro de oportunidades para almas em redenção. Vinha em meio a muitos outros negros, arrancada de distantes terras africanas, amargando nos porões de um navio negreiro a saudade da família e da liberdade para sempre perdida. A nova pátria apresentava-se formosa, apesar da degradante escravidão que ainda assolava os campos verdes e férteis. Ela fechou os olhos ainda adolescentes e sonhou estar em sua terra natal, voltando o rosto para o calor do sol, escutando o cantar dos pássaros nas imensas copas das árvores. Os gritos do feitor e as correntes puxadas impiedosamente arrancaram-na do delicioso torpor. Os pulsos acorrentados sangravam e moscas haviam neles depositado seus ovos,
Podia sentir as larvas corroendo a carne. A senzala assemelhava-se à enorme prisão, o cheiro forte e nauseante impregnava as roupas, o corpo. Dentro do peito, uma sensação estranha, uma dor, um medo terrível. Em terra encontraria aquele que um dia fora seu esposo na distante Roma do passado. Novamente se uniriam, à revelia das dificuldades. Teriam muitos filhos, pois eram fortes e saudáveis, todos escravos, para serem negociados por seus donos, retirados de seus braços de pais amorosos, lançados ao mundo sem que jamais soubessem deles novamente. Viveria muitos e profícuos anos. Consolidar-se então, redentora jornada de amor e renúncia, pois, real afeto os unisse e se estendesse a prole, ser-lhes ia proibido um lar estável, porquanto seus filhos seriam levados para distantes propriedades, leiloados por seus donos. Chorariam lágrimas de sangue, em terrível sofrimento, única maneira de burilarem seus espíritos revoltosos e até então insensíveis. Longa jornada existencial, cerca de 90 anos. Onde estariam os amorosos genitores da distante Roma dos Césares? Também encarnados como escravos, sujeitos a parecidas dificuldades, compartilhando com eles as agruras da senzala, o calor das plantações, amigos dedicados e companheiros de provação, os detentores das imprescindíveis palavras de ânimo e coragem, resignação e amor. Rapidamente convertidos ao cristianismo em terras brasileiras, afinal haviam conhecido Jesus pessoalmente, o romano e a costureirinha de outrora, na roupagem terrena de escravos negros, mais uma vez apresentaram ao genro e a filha de ontem o doce amigo, o Rabi da Galileia. E eles finalmente o aceitaram. Depoimento. Quando estamos encarnados, nossa percepção espiritual se restringe, somos impedidos de perfeitamente perceber e compreender os mecanismos que envolvem as contínuas e gradativas transformações necessárias à nossa evolução como espíritos imortais e perfectíveis. Presenciando os erros, especialmente os alheios, não raras vezes ponderamos que nada se aproveitou de uma encarnação. Somos apressados demais, desconsiderando que a mudança requer tempo e paciência, extrapolando os meros aspectos comportamentais, exigindo íntimo contato com sentimentos ainda imperfeitos e, na maioria das vezes, desconhecidos em sua essência. Trazemos resquícios do que nos marcou em existências anteriores, do que fomos e vivenciamos, o que, de uma maneira ou de outra, requer um trabalho individual mais acurado na área de nossas tendências e sentimentos. Restam-nos máculas que uma educação familiar adequada poderá ajudar a eliminar. Em Roma, a mocinha vaidosa e materialista, que adentrou a recepção em casa de Caius Pompilius com a finalidade de seduzir e ludibriar o jovem romano que lhe acendera no coração a chama da paixão, mal tinha noção de seu verdadeiro eu, acreditando tudo poder, descrendo da possibilidade de se machucar nos jogos de sedução, julgando simular ingenuidade e pureza quando, na realidade, bem pouco conhecia sobre si mesma e o que aparentava ou não. O apego aos bens materiais ainda a anestesiava, sufocando o que de melhor nela havia. Felizmente, na hora da escolha, no decisivo momento, prevaleceram os sentimentos que ela se esforçava por anular. Eu fui essa moça e saí vencedora do difícil e anônimo embate. Tivesse eu sucumbido aos interesses materiais, seguramente não teria conhecido Jesus pessoalmente. A espiritualidade concedeu-me a companhia do homem amado e de mais uma filha que, muito embora houvéssemos educado com desvelo cristão, não logrou superar as tentações e falhou, acumulando débitos gravíssimos para futuras encarnações. Julgo importante salientar o papel dos pais no crescimento e evolução dos filhos que Deus lhes concedeu para que deles cuidassem e direcionassem ao progresso. Comumente rogamos por filhos perfeitos, saudáveis, belos, deixando de entender a relevância de acolher os espíritos e seus receptáculos carnais como são, recebendo em nossos amorosos braços o imperfeito, seja física, espiritualmente ou ambos, como alguém que precisa de nós, direcionando-o, lenta e progressivamente, no árduo caminho rumo à perfeição. A filha querida, que se abrigava em meu ventre ao me ajoelhar aos pés do mestre, reergueu-se dificultosamente, cumprindo por séculos etapas evolutivas que a retiraram de instintivas faixas, rumo ao amor incondicional ensinado por Jesus. Muitas foram as quedas e recomeços até que as lições foram aprendidas. Porque muito amávamos,
Estendendo o mesmo sentimento ao companheiro de deslizes, acompanhamos-los em suas trajetórias, amparando-os, aprendendo a exercitar, de nossa parte, a paciência, a renúncia, o perdão, a indulgência. Em abençoadas terras brasileiras, consolidou-se finalmente importante etapa do longo processo de transformação das almas queridas e pudemos presenciar a real aceitação de Jesus em suas vidas. Fui mãe, patrícia romana e mártir cristã do circo romano. Fui amiga devotada, escrava, companheira de maus tratos da senzala e das plantações, em missão de depurado amor e renúncia. Assim, todos nós evoluímos rumo à meta principal, o amor, incondicional e pleno, pairando acima dos papéis e títulos da criatura, superando o estar e se planificando no ser. Convivemos com muitas pessoas em nossas múltiplas existências, quaisquer que sejam os nossos laços de parentesco. Nossos sentimentos determinarão a qualidade de tais relacionamentos e, muito embora egoisticamente relutemos, caminhamos implacável e lentamente rumo a uma universalidade familiar, a mesma que Jesus pontificou há mais de 2000 anos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Assim, cada vez mais buscaremos dilatar os restritos conceitos de família puramente consanguínea, compreendendo que os verdadeiros afetos se firmam em bases de afinidade. Dia virá em que todos nós saberemos e sentiremos verdadeiramente irmãos, nos moldes da fraternidade exemplificada pelo Cristo. Resquícios muito significativos de orgulho e egoísmo nos entravam a trajetória, impedindo-nos de evoluir na velocidade por nós estimada, mas prosseguiremos sempre, passo a passo. Que Jesus nos abençoe e permita que trabalhemos em sua seara, apesar das nossas imperfeições. Lucília. Esmeralda, a cigana. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus, capítulo 7, v. 7 a 11. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. O riacho escorria por entre as pedras, semi-oculto pela exuberante vegetação. Descendo da montanha, tênue fio de água em sua nascente, recebendo outros à sua semelhança, aumentava em volume e beleza, transformando-se em pujante corrente de águas, precipitando-se das alturas em formosa cascata, transparente véu a revestir escuras pedras, na qual os arco-íris nasciam e se diluíam, em constante festa de luzes e cores. Abaixo, espraiava-se em larga bacia de cristalina limpidez, onde o azul do céu, as nuvens flutuantes e as copas das árvores se repetiam. Naquela cálida tarde de maio, em meio aos trinados de pássaros e ao sussurrar das folhas ao vento, a natureza quedava-se em derradeiros reflexos. O sol se punha quando o silêncio foi quebrado por relinchos e vozes. Em poucos instantes, as margens até então desertas foram ocupadas por humanos e animais, em busca de água e repouso. Coloridas tendas armaram-se rapidamente, ao som de cantigas e risos, e nas fogueiras acesas, sobre tripés de escurecido ferro, caldeirões exalavam delicioso cheiro de cozido. Risos e conversas abafaram os sons da mata e afugentaram os animaizinhos silvestres, desacostumados de tanto alarde. A noite desceu suavemente sobre a clareira, o acampamento animou-se ainda mais, enquanto a lua, enorme círculo de luz, derramava prata sobre os caminhos e a água, imensa lâmina lhe reproduzir o esplendor. Os últimos banhistas haviam abandonado as transparentes águas e os viajantes se assentavam para a ceia. Tempos depois, em torno de enorme fogueira que buscava afugentar o frio da noite e escuridão, homens e mulheres se reuniam para as danças, ao som de instrumentos musicais.
Seus pés moviam-se com graça e habilidade e as vestes das mulheres emprestavam cor ao cenário de sonho. De uma das tendas surgiu delgada criatura, envolta em transparentes panos ornados de tiritantes pingentes dourados, argolas e braceletes de ouro nas orelhas e pulsos, tênues cadeias de ouro nos finos tornozelos, ali ressaltarem os desnudos e pequeninos pés. Adentrou a dançante roda, sorriso nos lábios, brilho nos enormes olhos verdes, a longa cabeleira escura lhe tocara a esbelta cintura, os panos escarlates levemente suspensos pelos delicados dedos, em sedutora postura. Os músicos imprimiram aos instrumentos sons lastimosos, quase em surdina, como se temessem causar o desvanecimento da encantadora aparição banhada pelo luar, procurando acompanhar os movimentos do jovem corpo. Já não exerciam sua vontade limitando-se a segui-la, reproduzindo em sons aquilo que era expresso em gestos e movimentos do corpo gracioso. Os delicados pés pareciam alçar voo sobre a macia relva, ocupando todo o espaço cedido pelos demais dançarinos. Como se imersa em hipnótico transe, ela entregava-se à dança, os leves e diáfanos véus da rodada saia distendendo-se quase imensas asas trespassadas pela luz das chamas a lhe envolverem as longas e esguias pernas. A encantadora e irreal criatura, alheia ao mundo, aumentava gradativamente a velocidade do bailado, perdendo-se em revoluteios vertiginosos. Por fim, deixou-se ficar sobre o solo, em derradeiro movimento coreográfico, os panos escarlates em leque à sua volta. Os aplausos despertaram-na do encantamento da dança, fazendo retornar à realidade. Levantou-se ligeira, curvando o corpo em agradecimento, correndo para o abrigo da tenda de onde saíra, ignorando as solicitações de uns e outros para que reprisasse a performance. No interior imerso em penumbra, a moça se lançou sobre o leito de enormes almofadas, implorando mentalmente que a magia da dança continuasse a dominar um pouco mais seus excitados sentidos. Decepcionada, constatou que o encanto se quebrara e uma sensação de vazio e angustiosa perda apertou-lhe doridamente o peito. As lágrimas surgiram espontaneamente, molhando a seda dos travesseiros, acompanhadas de soluços que ela reprimiu, temendo a escutassem. Recordou-se uma vez mais da infância. Era pequenina, 3 ou 4 anos, e estava na casa confortável e rica, ao lado dos pais e irmãos. Onde acontecerá isso? Em que parte do mundo? Que importava, se tudo fora destruído pela fúria devastadora dos exércitos de Roma? Sua memória se recusava a encaixar nos mapas a exata localização e até o nome da terra natal. Para que saber, se ali não mais se encontravam os que amara? Restava tão somente uma dor muito grande. Lembrava-se da mãe, doce e bela mãezinha, de colo quente e mãos macias e ternas. O pai, belo homem de negros e profundos olhos, carregando-a nos braços, chamando-a de princesinha, dizendo-lhe de seu amor, adornando-lhe a altiva cabecinha com improvisadas guirlandas de flores, como se brilhantes e esmeraldas fossem. Saudade dolorosa, que jamais abandonava. Dançando, conseguia aliar-se temporariamente, fugir de um paliativo que se desvanecia mal ensaiava os derradeiros passos. Recordou-se da vivenda ampla, cercada de árvores a derramarem sombra e flores nas varandas. Sempre havia risos, conversas e visitas. Nas tardes quentes, reuniam-se no pomar, sob enormes árvores, acomodados em confortáveis bancos de madeira, ao redor de extensas e rústicas mesas, repletas de iguarias. Os mais velhos colocavam em dia as novidades e os jovens entretidos em brincadeiras mil, corriam entre o arvoredo. Os mais afoitos e audaciosos aventuravam-se a escalar os galhos carregados de frutos, desdenhando os oferecidos nas baixelas de prata, cobiçosos olhos nos que permaneciam nas altas ramagens, atiçando-lhes os brios. Os servos mais velhos e afeitos à família, atentos e preocupados, vigiavam-nos, aconselhando-os com a liberdade conferida pelos longos anos de dedicação e amor. Dias felizes aqueles, repletos de carinho, plenos de segurança. Segurança. Estranha e desconhecida palavra quando se é criança. Jamais imaginara que tudo pudesse ruir facilmente ou de forma tão cruel. Primeiramente, foram as conversas a meia voz entre os adultos da casa e os das propriedades vizinhas, limitara-se a registrar impressões de receio e agressividade incomuns, protegida pela ingenuidade infantil. Romanos, essa consistia a palavra mais repetida.
Chamavam-nos de conquistadores. Mais tarde, entre os gitanos, entendera melhor o sentido do vocábulo, tomando ciência de que eles estendiam o domínio do império sobre a face da terra, em incontrolável desejo de posse e poder. Marchavam implacavelmente, em tropas treinadas nos jogos de